Então, nós temos aí, né, o nosso tema de hoje, a estrutura da Escola Bíblica Dominical. O que é a estrutura da Escola Bíblica Dominical da sua igreja? Como que é? É dividido por faixa etária? Ou é aquela igreja onde não tem essa divisão e é tudo misturado, as idades todas misturadas? Como que é feita essa estrutura na sua igreja? Compartilha comigo, para que eu possa conhecer mais um pouquinho de como é feito o trabalho, né? E poder auxiliar vocês, tá? O ideal é que seja feito por divisão de faixa etária. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, né? Em todas as igrejas, é uma ou outra. Então, tem aí uma exceção, tá bom? Então, a postura da igreja em relação à EBD. Qual deve ser a postura da igreja? Deve ser uma postura de iniciativa, uma postura de atitude e preocupação com o ensino da palavra. Então, a igreja que se preocupa com o ensino da palavra de Deus é uma igreja que dá importância, ela não vai dar, ela dá, tá? É hoje, é agora. Ela dá importância ao ensino da palavra. Ela dá importância à escola bíblica dominical, porque ela entende que a escola bíblica dominical, ela faz parte da igreja, né? E ela é importante para a construção, né? O crescimento espiritual dos seus membros, né? Sejam eles crianças, adolescentes, jovens, adultos ou idosos, tá bom? Isso não importa. Então, a igreja ela tem essa postura de iniciativa e de preocupação com a palavra de Deus. E isso é muito bom, né? Quando a gente faz parte de uma igreja assim, a minha igreja ela é assim. Isso é muito bom porque tem um trabalho sério, né? Um trabalho assim, de comprometimento com a palavra. E isso é muito importante. Isso é muito importante porque a igreja que não tem esse tipo de postura, ela acaba deixando de desejar, né? Não faz questão de ter EBD, a igreja não vai investir, né? A igreja não vai fazer aquele esforço de separar, né, salas, até mesmo de fazer obras para que possa estruturar melhor o espaço da EBD, que muitas das vezes é compartilhado com o Ministério Infantil, tá? Mas, mesmo assim, não tem essa visão, né, da preocupação com o ensino da palavra de Deus. O pastor, ele deve ser o primeiro a apoiar e investir na escola bíblica. O pastor, ele é o líder da igreja, né? Então, se o pastor em si não tem essa preocupação, não tem essa visão do ensino da palavra, a igreja ela raramente vai se movimentar em prol de que tenha a EBD. Então, o pastor ele deve ser o primeiro a iniciar esse movimento de escola bíblica, né? Ele deve ser ali o primeiro a investir, a querer investir, né? E ele, então, movimenta toda a igreja para uma construção de escola bíblica. Mas a construção da EBD ela é algo que é feito a médio ou longo prazo, né? Não é algo que a gente consegue do nada montar uma EBD, não. Existe um planejamento, existe uma organização, né, para que ela seja feita. Eu vou mostrar aqui para vocês que não é necessário um monte de coisa, não é isso. A longo prazo, até que a EBD ela seja firmada, digamos assim, né? Mas para começar, não precisa de muito, né? Então, a EBD ela é um projeto que envolve toda a igreja. Por que ela envolve toda a igreja? Porque precisa dos professores, precisa dos alunos, né? Precisa dos ajudantes. Então, ela acaba envolvendo toda a igreja. E a EBD, guarda isso no seu coração, ela é sustentada somente com auxílio e capacitação do Senhor, né? É o Senhor quem vai direcionando as coisas, é o Senhor que vai estruturando toda a EBD da nossa igreja quando nós entendemos que a obra é dele,
para Ele, por Ele sempre, e nós entendemos que é o ensino da palavra, né? Então, nós precisamos ter uma vida dependente de Deus, uma vida de busca na palavra de Deus e oração em todo o tempo. E do que precisa, né? Do que nós precisamos para começar uma EBD? Eu coloquei aí 2 imagens e eu gostaria que vocês... Vou até abrir aqui no celular. Eu gostaria que vocês me falassem o que vocês entendem que precisa para começar uma EBD através dessas 2 imagens que eu coloquei aí. São 3 coisas que precisamos. O que você acha que nós precisamos? Coloca aí, rapidinho. O que você acha que nós precisamos para começar uma escola bíblica dominical? Põe aí nos comentários. O que você acha que nós precisamos? Quem será que vai acertar? Vamos lá. O que você acha que nós precisamos para começar uma EBD? São 3 coisas que nós precisamos. Nós precisamos de professor, nós precisamos de aluno e nós precisamos de Bíblia, né? E o ensino que vai ser ali passado para as nossas crianças e adolescentes. Então, nós precisamos de professor. Se você tiver um professor, se você tiver um aluno, já começou essa EBD. Tem pessoas que acham que para começar a EBD precisa de 20 alunos, de 10 alunos, de 30 alunos. Né? Gente, a EBD ela começa muitas das vezes pequena. Né? Na segunda-feira eu dei uma palestra aqui sobre o movimento de escola bíblica dominical, lá em 1700 e tal, e a gente percebe como que foi começando. Né? Começou ali pequenininha. O Robert Reis, ele foi ali, ele ia nas ruas, ele ia chamando, né, convidando. Então, assim, muitas das vezes, a EBD da sua igreja ela vai começar com um aluno, com 2 alunos na classe infantil, às vezes um adolescente, às vezes nem tem adolescente, mas você tem ali, vai montando uma estrutura e começa a convidar, né, começa a criar estratégias para chamar esses adolescentes para a sua igreja, chamar as crianças para a sua igreja. Então, não espere ter muitos alunos para você começar. Não espere. A mesma aula que você com muito amor, né? Que você ali com muita dedicação, você preparar para 30 alunos, você vai preparar para 1 aluno. Então, assim, não é a quantidade que importa, é a qualidade que importa. Então, se você tiver um professor, se você tiver um aluno e você tiver a tua Bíblia na mão, né? Que o teu material ali principal de ensino, assim, já começa uma classe de EBD, tá bom? O espaço, né? Não é algo assim tão, digamos assim, não é algo assim que vai definir se vai ter EBD ou não, tá? Porque eu fiz questão de colocar aqui, vocês estão vendo, 2 imagens, né? E nessas 2 imagens a gente tem aí um grande contraste, não é verdade? A gente vê aí uma sala, né, uma professora com as alunas sentadas, tem ali uma mesa para que ela possa apoiar o seu material, né? As crianças possam se apoiar. E numa outra foto nós temos aí uma EBD sendo realizada, né? Possivelmente até mesmo um culto também deve ter sido, debaixo de uma árvore. Então, isso é comum, tá? Em alguns locais. E você já pensou em dar uma EBD num local aberto, né? Numa praça, debaixo de uma árvore, algum local assim diferente do que você está acostumado? Porque, inclusive, na conferência da CPAD, de Escola Bíblica Dominical, que teve, se eu não me engano, acho que foi em 2018, eu participei, foi no Rio de Janeiro, foi presencial. E foi muito legal porque eles premiaram uma professora de EBD
lá do norte ou do nordeste, eu não vou lembrar agora, se foi da Bahia, se foi do nordeste. Sabe o que ela fazia? Ela mal tinha espaço direito, mas mesmo assim ela ia buscando as crianças, ela ia chamando as crianças, né? E dava ali a sua aula da maneira que ela podia, com o que ela tinha, mas com muito amor. E foi crescendo, 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 e ela tinha então mais de 100 crianças matriculadas na EBD da região dela. Eu não lembro agora exatamente o local, mas eu lembro muito bem disso. E tem muitos professores, né, de regiões, principalmente do norte, que igrejas, né, às vezes, não tem nem estrutura direito. Então, dão aulas ao ar livre, né, debaixo de árvore. Então, o local, ele é importante, tá? Mas não justifica o fato de não ter uma EBD. Tem pessoas, por exemplo, que fazem EBD na casa de alguém, perto da igreja, aí pode usar garagem, pode usar sala, né? Ou algum outro cômodo que caiba ali as crianças ou adolescentes. Tem igrejas que não tem muito espaço, né? Não tem muita sala. Então, as pessoas, a igreja, ela disponibiliza uma sala ou outra no templo. Então, acaba que a gente precisa administrar, né, esses locais de acordo com as idades ali que nós temos matriculados na EBD. Claro que quando nós podemos separar as classes por faixa etária, né, e ter ali salas disponíveis para isso, é algo maravilhoso, né? É o ideal. Mas, na realidade, de modo geral, não é isso que acontece. Poucas igrejas têm várias salas grandes, né? Uma estrutura completa. Poucas têm. Muitas igrejas têm algumas salas, ou às vezes só uma. E aí que acontece a classe mista, né? Bota todas as crianças de diversas idades na mesma sala. Parece algo assim que não existe, mas existe muito. Muitas igrejas acontece isso, tá? E acaba que muitas das vezes, por essa triste realidade, o Ministério Infantil tem dificuldade em desenvolver, principalmente com as crianças do primário para cima, que não querem mais, né, não se sentem mais confortáveis em ficar junto com as crianças menores, tá? Então, por isso que é importante essa questão do local, mas frisando aqui que ele é importante, mas que há várias formas, né, de você separar esse local, organizar esse local de modo que haja EBD, tá? Muitas pessoas falam assim, a minha igreja não tem EBD porque a gente não tem sala nenhuma. Usa o templo, né? Aqui tem a questão do horário também. Tem igrejas que fazem no horário da manhã ou à tarde, antes do culto. Isso depende muito da realidade de cada igreja. Mas, se não tem muitas salas, organiza os horários de modo que possa colocar as classes, né, em horários diferentes. Então, você vai usar aquele mesmo ambiente, mas em horários diferentes, tendo cada faixa etária, né? Então, por exemplo, pela manhã, no primeiro horário, poderia ser a classe dos bebês maternal, ou então deixa os bebês maternal com os pais e coloca uma classe do jardim. O jardim dá para juntar com algumas crianças do primário, aquelas crianças de 7 anos até. Aí, quando chega para 8, já pode juntar com os juniores. Então, assim, se você tiver uns 2 ou 3 horários, né, de 1 hora e meia, você consegue organizar e estruturar a EBD de modo que atenda às necessidades daquelas crianças e adolescentes também. Adolescente, quando tem assim, 16, 17, 18 anos, até dá para juntar com os jovens, mas agora de 15 anos, de 12, 13, 14, 15, já é difícil juntar com os jovens, porque a linguagem é totalmente diferente, as necessidades são diferentes, né? Então é importante a gente respeitar essa divisão, tá? E o horário que a sua igreja achar melhor, tá bom? E muito cuidado para estruturar a sua EBD de modo que agrade os membros da sua igreja.
Por que eu falo isso? Porque sempre vai ter aquele pai, né, que vai falar assim, meu filho não acorda cedo. Ou então, quando for a EBD à tarde, vai falar assim, mas eu não fui porque eu tive um evento, eu fui para a praia, eu fui para isso, eu fui para aquilo, aniversário. Então, assim, estrutura a sua EBD no horário fixo, tá? E evite ficar fazendo essa alteração, uma hora de manhã, uma hora à tarde, tá bom? Então, mantenha ali um horário que as famílias vão ter que adaptar, né, àquela realidade e se adapta, tá? Aqueles que compreendem a importância do ensino da palavra de Deus para os seus filhos e para si mesmo, se adapta à realidade. É preciso ter um coordenador, né, ou superintendente. E quem é essa pessoa? É aquele que organiza toda a estrutura da escola bíblica, é aquele que faz todo o planejamento da IBB, é aquele que inspira, é aquele que treina os professores, é aquele que acompanha tudo que está sendo desenvolvido. Ele delega, né, ele passa, mas ele também acompanha não só os professores, mas também o desenvolvimento dos alunos. Lembrando que nós estamos falando de uma escola, só que é uma escola da Bíblia, tá? Na escola secular também ocorre esse acompanhamento. E na escola bíblica também deve acontecer esse acompanhamento do que está sendo desenvolvido. O coordenador não pode simplesmente passar para o professor o que tem que fazer e deixar para lá, né? Não sabe o que está sendo feito, às vezes nem está sendo feito, e a EBD acaba que está sendo negligenciada, né? E as crianças deixadas de lado. Então, o coordenador ou superintendente, ele também estabelece padrões que deve ser feito, né? Ele ajuda na provisão de materiais necessários para que uma aula ocorra. Isso é responsabilidade do coordenador. Ele vai direcionar, orientar o professor e também ele pode ajudar na provisão desses materiais. Muitas das vezes o professor fica encarregado de comprar o lápis de cor, a borracha, o lápis, o EVA, isso e aquilo tudo mais, a cola, não é verdade? E aí o professor fica encarregado de comprar essas coisas, e às vezes o professor não tem condição, ou então às vezes o professor não teve tempo, né, de sair para preparar aquilo. E é muito bom quando a igreja ela tem material disponível e à disposição de todos os professores, né? Então, se a sua igreja ela tem uma divisão por sala, que é de cada faixa etária, então cada sala deve ter ali o seu material. O seu lápis de escrever, a sua borracha, a sua cola, o seu hidrocor, o seu lápis de cor, e por aí vai. Os materiais que são usados de acordo com aquela idade, tá bom? Então, isso é muito importante. Pode ter até um depósito, né, um lugar onde é um estoque de materiais e depois só vai repondo. Isso o professor pode fazer, né, essa reposição. Mas o coordenador ele é responsável por isso, tá? Ele mantém uma observação constante na frequência dos alunos de cada turma. O que é isso? Ele está sempre em contato com o professor para saber como que está a frequência daquela criança, daquele adolescente, né? Ele está sempre de olho, né? Vendo quem está faltando, quem está presente. E ele também é responsável pela transição da criança, do adolescente, de uma turma para outra. O que é isso? Uma criança que está na classe dos bebês. Ela já tem ali a idade e já tem ali um desenvolvimento, né? Já se desenvolveu a ponto de mudar para a classe do maternal. Então, o coordenador ele é responsável, né, para autorizar, permitir essa transição e também saber, né, se o professor tem a liberdade de mudar, tem que comunicar ali a sua liderança, né, o seu coordenador, superintendente. Por que é importante a liderança ter ciência, né, do que está acontecendo? Porque, às vezes, aquela criança ela já alcançou aquela idade, mas ela ainda não tem a maturidade. Então, precisa ter uma flexibilidade nessa questão de mudança de turma, tá? Quando é regra por regra, né, sim, não, às vezes a gente acaba prejudicando uma criança ou até mesmo uma classe inteira, tá?
Então, por isso, que o coordenador ele precisa ter ciência dessa questão, tá bom? Vamos continuar. Equipe. Na equipe, nós temos os professores, né, que são aqueles responsáveis por ganhar a alma de discipular. Então, o professor, além de ensinar a palavra de Deus, ele tem um olhar voltado para o evangelismo, o discipulado, que ele faz, né, ali durante a sua aula. Nós temos os coletores, não são todas as igrejas que têm coletores, mas os coletores são aqueles que buscam as crianças em casa, seja a pé ou de carro, tá? Geralmente é carro da igreja ou carro, né, de próprio. Então, são pessoas separadas, né, para ter essa responsabilidade de buscar ali as crianças. Às vezes, não só em casa, mas também são aqueles que estão ali enviando convite, né, estão na rua ali sempre atentos, né, ligados e convidando as crianças para estarem presentes. A equipe administrativa, que é a equipe que cuida do registro, né, das crianças e também gerencia os gastos. É muito importante, importantíssimo a EBD. Na verdade, os ministérios, né, terem alguém responsável por essa parte. Claro que o coordenador, o superintendente, é a par de tudo, né, é um paralelo. Mas responsável pelo cadastro das crianças e adolescentes. O cadastro é algo que é necessário, muito importante. Lembrando que nós estamos falando de uma escola, né, bíblica, então nós precisamos saber as alergias, as restrições que as crianças e adolescentes têm. Então, isso tudo faz parte de uma estrutura, tá? Então, nós precisamos ter o registro das crianças. E também precisamos ter alguém responsável, por até ser mesmo coordenador, mas responsável por gerenciar os gastos, né? Às vezes reembolsar um gasto, tá bom? Uma equipe de cozinha, né? Não precisa ser necessariamente professor, pode ser outros irmãos da igreja, né? Pessoas que costumam ficar na cantina, talvez, isso vai de cada igreja, mas que possam ajudar em ocasiões especiais. Tem igrejas, por exemplo, que faz café da manhã toda EBD, a minha no caso. Então, toda vez que acaba na EBD, tem ali uma mesa de café da manhã, né, disponível para os irmãos. E é bom demais, porque proporciona um momento de comunhão, um momento de interação, né, com os irmãos, as famílias interagem, então, assim, é algo bom demais. E tem uma equipe responsável, né, por estar ali arrumando a mesa, né, lavando ali a louça e tudo mais. Então, se a sua igreja não tem esse hábito, você pode fazer, né, uma ocasião especial de vez em quando, tá bom? E a observação que eu coloquei aqui é que quanto maior a igreja, tem igrejas que são muito grandes, e conforme você começa a estruturar uma EBD, com o tempo, vai haver necessidade de outros ajudantes, tá? Então, tem essa questão também, que depende do tamanho da igreja. Agora, eu já fui em igreja grande, muito grande, do qual na EBD só tinha 3 crianças. Foi algo assim assustador na igreja, que praticamente não tinha mais criança, e eu fiquei assim bem assustada, muito triste, né, com aquela realidade, e orei muito por aquela igreja para que Deus mudasse aquele cenário. Era uma igreja só de idosos praticamente, né? Deu a entender que eles perderam uma geração, entendeu? E nós não podemos perder a geração. Equipamentos necessários. Nós vamos precisar de bíblias, eu coloquei no plural do propósito, porque nós precisamos, além da nossa Bíblia, nós precisamos ter bíblias para disponibilizar às crianças, principalmente visitantes, né, que às vezes vão sem a Bíblia, e também, caso seja necessário, disponibilizar para uma criança ou outra que já é membro da igreja, já é uma aluna ou aluno assíduo, né, na BD, mas que esqueceu a sua Bíblia, tá? Uma lousa, né, um quadro para você poder escrever, né, isso é muito importante, dependendo da faixa etária. Adolescente também dá para você trabalhar muito com a lousa. O flip chart, eu amo o flip chart, que eu vou botar uma foto aqui para vocês verem, que é aquele um quadro, né, com um tripé, e tem folhas, e outros tem até quadro também, muito bom.
Mesa de cadeiras, o cadastro, né, que é o registro das crianças, pastas ou envelopes para vocês poderem organizar os materiais da sala ou daquela idade, ou por criança até, tá? Armário, para que possa guardar os materiais. Esses materiais, muitas das vezes, são compartilhados também com o Ministério Infantil, tá? Então, é importante ter tudo arrumadinho, organizado, né? Ter pessoas responsáveis para mexer nesse armário, para que não haja ali uma bagunça, né? E tudo que for necessário para a realização das tarefas por classe. O que seria isso? Lápis de cor, lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, papel ofício, né? Então, assim, tudo que for necessário para que aquela aula seja aplicada, né? E que eles possam realizar as atividades daquela aula, nós precisamos, na medida do possível, ter para que a nossa aula fique mais atraente, né? Fique mais dinâmica, tá bom? É o que eu falei lá atrás. Mônica, eu não tenho como fazer tudo isso agora. Começa com o que você tem. Se você tem a palavra de Deus, você tem o dom do ensino, você tem um aluno, você já tem uma EBD começando, né? E aos poucos você vai comprando os equipamentos que você precisa para melhorar, né, desenvolver a escola bíblica. Instrumentos musicais. É muito legal ter instrumento musical. Por quê? Porque, como nós ouvimos aqui, né, com a Cris Pascoal, nós precisamos cantar com as crianças, precisamos cantar com adolescentes. E as crianças gostam de instrumentos musicais para que elas possam participar junto com você do louvor. Então, invista em alguns tipos de instrumentos, porque é preciso aproveitar, né, esse momento do louvor, dos cânticos ali durante a sua aula. A classe dos bebês do maternal, eles amam muito, muito. Então, chocalho, aquele mini tamborzinho, né? Enfim, várias coisas que você pode estar adquirindo e colocando na sala para que no momento do louvor da sua EBD você já tenha ali. Fora os instrumentos de sucata, né? Que você também pode estar desenvolvendo para usar com as suas crianças. Tem aí, ó, nessa imagem, o flip chart, a lousa, né? Eu coloquei aqui 2 tipos de cadeira, né? Essa cadeira aqui individual, ela é boa para adolescentes, para primário, para juniores. E essa mesa aqui, com as cadeiras, né, redonda aqui, na verdade não é nem redonda, agora eu não estou conseguindo ver quantos lados tem direito. Enfim, essa com as cadeiras coloridas, elas estão muito usadas na classe do jardim, né? Na classe do maternal, tá bom? Então, eu coloquei essa diferença para que você faça a estrutura, né, do ambiente da sua sala, caso você possa ter, dividido por faixa etária, mas faça de uma maneira correta. Porque, às vezes, tem um espaço, tem ali a estrutura, mas acaba colocando a mobília errada. Dividindo por idades, tá? Nós temos os bebês de 0 a 2, maternal de 2 a 3, jardim de 4 a 6 anos, primários, do primário para baixo, primário, júnior, adolescente, são os que já sabem ler, tá? E do jardim para cima são os que não sabem. Por isso que é um dos motivos, né, importantes da gente separar o jardim maternal, bebês, dos primários adolescentes, os juniores, tá? Porque as crianças que ainda não sabem ler, a aula para essas crianças, elas têm um formato, né? Uma adaptação diferente das que já sabem ler. Na EBD, então, isso fica muito nítido, porque as crianças que já aprenderam a ler, elas começam a usar, por exemplo, a Bíblia normal, né? Então, ela usa a Bíblia normal. Bíblia, essa aqui é a Bíblia do meu filho. Usa a Bíblia normal, porque já sabe ler, né? A criança que não sabe ler ainda, ela tem aquela Bíblia com imagens, com as histórias resumidas. Então, é importante ter essa separação, né? E quando a gente mistura todas as idades, é impossível dar aula? Não, não é impossível. Você vai conseguir dar aula se você for muito bom
saber ali organizar os seus materiais, adaptar a aula de modo que alcance a todos, né? A música, escolher a música de modo que todos cantem, participem, ter um professor mais dinâmico, um professor mais proativo, né? Um professor mais antenado, um professor que sabe muito bem de disciplina. Aí você vai conseguir ter essa classe mista com sucesso. Mas não é o que acontece muitas das vezes, tá? Ocorrem muitas dificuldades em relação à classe mista. Então, esse é um dos motivos para a gente separar os que sabem ler e os que não sabem ler. Currículo. O currículo deve estar de acordo com a palavra de Deus e organizado por faixa etária. Não adianta, tá, você pegar e montar um currículo de acordo com o que está na internet. Gente, não faça isso. Então, assim, montar um currículo dá muito trabalho. Por que dá muito trabalho? Porque você precisa montar esse currículo de acordo com a palavra de Deus. Não é aquilo que dá na sua mente e nem seguindo a moda, tá? Do que é sendo espalhado aí pelo Ministério Infantil, né? Então, assim, a gente não segue modismo. Nós somos filhos de Deus, nós seguimos a palavra de Deus. Então, o currículo ele deve estar de acordo com a palavra de Deus. Então, tudo que você pegar, qualquer material que você comprar, você precisa conferir se na palavra de Deus é realmente aquilo que está sendo ensinado ali. Porque se você não fizer isso, você está aí pecando, né? Cometendo um grande erro e vai levar um ensino venenoso, né? Um ensino contaminado para suas crianças e adolescentes. Então, deve estar de acordo com a palavra de Deus. Não se esqueça disso. Deve ser organizado por faixa etária. Então, o currículo, eu não posso fazer um currículo só, dar lá para o adolescente e dar para o jardim. Vai depender muito do tema, tá? De repente, tem temas, quem for organizar currículo por tema, claro que tem tema que você pode falar para adolescente, pode falar para o jardim. Claro que tem, muitos, inclusive. Agora, por exemplo, eu vou organizar um currículo para os juniores e eu vou usar esse currículo para dar na classe dos bebês. Isso não vai dar certo, a não ser que você fale sobre a criação, né? A não ser que você fale sobre a vida de Jesus, mas mesmo assim vai ficar diferente, porque nem tudo eu vou conseguir aplicar, né, e contar ali para os bebês, por exemplo, até mesmo para o maternal, tá? A gente precisa... só consegue fazer isso aquele que tem muito conhecimento, já está muito bem preparado, e aí consegue aplicar. Mas o ideal é que você monte um currículo de acordo com a necessidade das suas crianças. E tem muitas pessoas que usam revista, tá? Essas revistas, elas já vêm prontas, são vendidas pelas editoras, e essas revistas, elas têm ali todo um roteiro de aula para você seguir, já tem ali o versículo que você deve usar, a história que você deve contar. Então, são revistas muito boas. A minha igreja usa da CPAD, gosto muito da CPAD, mas tem também da Betel, Cristã Evangélica, a PEC, quem é batista, muitas das vezes usa da Convenção Batista, tem revistas da Metodista, né, Presbiteriana. Então, assim, tem materiais, às vezes, até mesmo dentro daquela denominação, tá? Então, você vai escolher o material que você vai usar de acordo com a palavra de Deus, né, que está de acordo com a palavra de Deus, e também de acordo com a doutrina da sua igreja. Então, aqui na conferência, por exemplo, nós temos pessoas de diversas denominações, né? E a sua denominação, ela tem uma doutrina a ser seguida. Então, você precisa escolher o material para a sua EBD de acordo com a doutrina da sua igreja. Então, por exemplo, tem pessoas que são de uma denominação tal que não gostam de usar o material da CPAD, ou da Betel, ou da Cristã Evangélica, preferem usar outro porque está de acordo com a sua doutrina. Isso é normal, isso é correto, tá? Nós precisamos realmente conhecer os materiais
né? Mas conhecer principalmente a doutrina que nós ensinamos, tá bom? E também tem aqueles que podem montar o currículo, né? E até gostam de fazer isso, que é montar o currículo por ordem cronológica. Então, a pessoa começa lá em Gênesis e ela vai trabalhando todas as histórias de Gênesis e vai montando o currículo aí anual, né? E acaba o ano e você não termina a Bíblia, você continua trabalhando, você vai desde o início. É legal, mas qual é o problema disso? Dependendo da faixa etária, aprende muito por repetição. Então, quando você fala um assunto no início do ano, depois você vai falar daqui a 3 anos, a criança, ela, muitas das vezes, não vai lembrar, né? Ou, principalmente se ela não tiver um ensino cristão no lar, tá? Mas é importante você montar esse currículo de forma cronológica, mas atenção para a faixa etária que você vai ensinar, tá? E o que eu coloquei aqui é importante, que todo material ele deve ser separado e disponibilizado pelo coordenador. Então, o coordenador, o superintendente da EBD, ele que é responsável por escolher o material, ele é responsável por filtrar, né, separar o material que vai ser usado, e ele é responsável por disponibilizar, entregar o material aos seus professores, né? E esses professores vão entregar para os alunos, tá bom? Ou o coordenador ele vai entregar para as famílias, ou o professor vai entregar para as famílias. E, às vezes, quando a igreja ela usa o material que é comprado, às vezes a igreja ela sente a necessidade de cobrar uma taxa por esse material. Às vezes R$ 5, R$ 10, né, por aluno, e eu não vejo nenhum problema nisso, né? Aquele que faz parte do corpo de Cristo, da igreja, ele vai pagar, né? Ele entende que é para crescimento espiritual dele e do filho dele. Então, se houver necessidade, a igreja ela pode cobrar, não tem nenhum erro, não. Ela não está cobrando como se fosse uma matrícula de aula, não, ela está cobrando pelo material que vai para a pessoa, tá? Então, eu falo isso para vocês porque muitas igrejas, às vezes, cobram por esse material. Quer ver uma coisa? Às vezes a igreja dá o material e o aluno ou os próprios pais não valorizam esse material. Aí perde, rasga, suja, não leva para a igreja, não valoriza, né? Então, às vezes, quando a pessoa ela paga pelo material, não é caro, tá? A igreja ela tem até desconto, né, na editora, em algumas editoras. Então, quando a pessoa paga, ela valoriza mais, entendeu? Então, tem essa questão também, tá? Ah, tem gente entrando aqui, que legal. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Primeiro de EBD. Pronto, já comecei a estruturar a EBD por sala, já comecei a organizar todos os equipamentos, né? Monique, mas eu não tenho dinheiro para comprar quadro, não tenho dinheiro para comprar mesa. Gente, faz com o que você tem, mas faz. Eu volto a falar que desde o início, o importante é você começar, o importante é a sua igreja começar, né? Dar o passo inicial para que as crianças elas tenham, tá? E também as crianças que têm deficiência, elas precisam, essa estrutura da EBD também precisa ser pensado, levado em consideração as crianças com deficiência. Não se esqueçam disso. Nós tivemos aqui uma palestra com a Patrícia Corópolis, falando sobre a inclusão na EBD, e essa estrutura da escola da Bíblica Dominical, ela também precisa estar voltada para a inclusão, tá bom? Então, faça, começa, eu tenho certeza que o Senhor, nosso Deus, ele vai te abençoar. E quando, Mônica, não tem, mas eu vou começar minha EBD, e eu vou, então, lançar, meu pastor autorizou, meu pastor, ele está apoiando, ele está incentivando, ele está investindo, vamos fazer aí o primeiro dia, né, a abertura da EBD. Eu fiz questão de colocar isso aqui, porque como a conferência é de EBD, e eu sei que tem igreja que não tem EBD, o desejo do meu coração é que esse movimento de EBD, que houve há séculos atrás, ele volte a ter. Não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, se a sua igreja ela não tem EBD, que ela volte a ter, ou que ela passe a ter.
Então, no primeiro dia de ABD, ele tem que ser pensado com muito carinho, com muita estratégia e debaixo de muita oração. Né? Então, veja uma boa data para você iniciar. Eu coloquei aqui como sugestão após as férias. Né? Por que após as férias? Porque nas férias, dependendo da sua região, as pessoas costumam viajar. Né? Então, por exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Quando entra na época de férias, várias famílias viajam. E acaba que é difícil ter a frequência ali constante dessas famílias. Então, veja uma boa data para você começar. E quando acaba as férias, né? Para começar, tá? Porque depois que começa, não tem mais férias, não. Depois que começa a EBD não tira férias, tá bom? Vai direto, tá? Mas para começar, procure começar ali quando você perceber que vai ter uma frequência, entendeu? Faça todo o esforço possível para conseguir o maior número de crianças e adolescentes. Como que você vai fazer isso? Prepare convites com o nome da igreja, endereço, número para contato. Distribua esse convite na sua igreja, distribua esse convite na sua vizinhança. Vai dando esse convite. Hoje em dia tem convite virtual. Usa a tecnologia a seu favor. Envia convite também virtualmente. Né? Prepare ali uma recepção cheia de entusiasmo, de alegria. Mostre felicidade por aquelas crianças estarem ali, por aquele adolescente estar ali na sua sala participando. Prepara um café da manhã especial, ou então uma mesa de lanche. Pede ajuda aos irmãos. Né? Cada um leva uma coisa, sabe? Faz algo assim memorável, né? É o primeiro dia da EBD na sua igreja. Que coisa maravilhosa. Então você precisa fazer algo assim que as crianças e adolescentes eles vão e eles querem mais, eles querem ir sempre, porque eles foram bem recebidos, né? Acolhidos e houve a aula foi espetacular, foi preparada com muito amor e carinho e dedicação, e de acordo com a palavra de Deus. Então o primeiro dia ele tem que ser algo assim muito especial. E precisa incentivar a frequência, tá? Como que a gente pode incentivar a frequência? Bem, criando estratégias para incentivar a frequência na EBD. Como que eu vou criar essas estratégias? Isso aqui é para quem já tem a EBD na igreja e tem dificuldade de frequência e também para quem vai começar a EBD, tá? Então, por exemplo, criança, ela ama premiação, ela ama brinde, ela ama essa coisa de medalha, né? De presentes. Então, você pode criar várias estratégias para você conseguir que aquela criança, adolescente, ele tenha ali uma frequência boa na EBD. E quando eu falo frequência boa, por exemplo, é uma falta no mês, né? Tem criança que nem falta. Então, você pode criar uma cartela onde a cada 2 domingos ou 3 domingos, né? Eu coloquei 2 porque aí é 2 brindes no mês, né? Nós temos geralmente 4 domingos, alguns meses 5. Então, você pode criar uma cartela onde a cada 2 domingos de presença, a criança ganha uma estrela. E quando ela preencher, por exemplo, 2 meses, ou então, geralmente, a revista dura 3 meses, né? Quando ela preencher o número mínimo de estrelas na cartela, ela ganha um presente, ou então ela ganha uma premiação ali, né? E ela vai ficar muito feliz, porque criança ela gosta, sabe? Ela gosta de premiação, ela gosta de festa, ela gosta dessa coisa assim de ser desafiada, né, a frequentar. E ela, por gostar e incentivar até mesmo o professor, né, fazer mais para participar, ela faz com que os pais vão à igreja, porque ela tem que cumprir aí a cartelinha dela, né? Então, é uma estratégia que funciona muito. Premiação pode ser no final do seu cronograma, né? Por exemplo, se você segue a revista, você pode fazer uma premiação no final, para primeiro, segundo, terceiro lugar, aqueles que frequentaram. Isso funciona para a classe do jardim para cima, tá?
Então, você pode dar uma premiação, você pode dar uma medalha, você pode dar um diploma, diploma não, perdão, certificado de participação na EBD, né? Tem uns bem lindos, que eu vou até postar aqui no grupo, na página depois. Então, assim, coisas que vão incentivar essas crianças a participarem mais, né? A EBD ela tem que ser algo atrativo. Infelizmente, nós temos o desafio, né, de trazer essas crianças para o interesse em aprender a palavra de Deus, aprender mais de Deus. Por que nós temos esse desafio? Porque hoje em dia as crianças são muito tecnológicas, hoje em dia as famílias não investem no tempo, né, de ensino da palavra nas suas casas. Então, nós precisamos incentivar essa frequência o tempo todo. Não só criança, mas também adolescente. Eles, principalmente, né, porque, como nós ouvimos falar aqui ontem, é uma faixa etária influenciável, é uma faixa etária que está passando por muitas mudanças, conflitos, e isso, muitas das vezes, afasta eles da igreja, ainda mais quando a EBD não é bem estruturada, não é bem planejada, não é bem organizada, né, às vezes o adolescente para de frequentar e ninguém percebeu, nem sequer visita a casa do adolescente, não dá um telefonema, não manda uma mensagem, uma coisa que hoje em dia praticamente ninguém usa mais, né, cartão com uma mensagem. Então, assim, nós precisamos voltar o nosso olhar mais para essa preocupação, né, da frequência ali constante dos nossos alunos. Isso que eu achei muito legal também, que eu queria compartilhar com vocês, é que as crianças elas podem ganhar um cartão por presença, né? Então, todo domingo ela ganha um cartão. Esse cartão você pode fazer na internet, você mesmo faz, imprime, corta, né? Cola ali um papel mais durinho e a cada domingo a criança frequentando a EBD, ela vai ganhar aquele cartão. E aí, de tempos em tempos, de repente, a cada 2 meses, né? Você pode montar uma mesa, o professor, claro, sempre com autorização do coordenador, superintendente, pode montar uma mesa e nessa mesa colocar itens de papelaria bem simples, brinquedos, pode colocar pequenos livros, pode colocar doce, tá? E aí, essa criança que tiver um número X de cartão, vamos supor, a criança, 2 meses de ABD, dá no total de 8 aulas, tá? Então, a criança que tiver pelo menos 6 cartões, ela pode trocar o cartão por alguma coisa que ela quer da mesma. A criança que tiver, por exemplo, os 8 cartões, ela pode escolher ali um presente melhor da mesa. Então, você pode, não só criança, mas adolescente também, você pode fazer isso, tá? E eles gostam. E isso vai incentivar ali a frequência na aula, tá bom? Então, façam isso, que vai funcionar. É um investimento que é feito, né? Mas é um investimento que não há preço que pague, né? A gente vê as nossas crianças, os nossos filhos tendo ali, sendo incentivados, né, a participar da EBD, e é bom demais. Gente, até com adulto funciona, né, alguns tipos de incentivo. Por que não fazer com as crianças e adolescentes, tá? E esse encontro semanal noturno, eu coloquei aqui, ele é voltado mais para adolescentes, tá? Até pode ser feito com criança também. Mas esse encontro semanal noturno, ele pode ser um encontro na igreja ou na casa de alguém, ou até mesmo virtualmente, né, devido a esse tempo que nós estamos vivendo, para debater a lição que foi dada, né, para conversar com eles sobre aquilo que eles estudaram, para reforçar o ensino, né, fazer algumas perguntas, ouvir as perguntas e responder as perguntas. Então, você estreita, né, um relacionamento, porque além daquele domingo, você está tendo ali mais um encontro, né, com as crianças e adolescentes para falar sobre o assunto da EBD, reforçar sobre a importância de estar na EBD. Então, é muito importante isso. E para encerrar,
a escola bíblica não entra de férias. Nós não podemos esquecer isso. Algumas igrejas, eu respeito, né? Algumas igrejas, o Ministério Infantil entra de férias, né? A Escola Bíblica Dominical entra de férias, mas precisamos entender que Deus não tira férias, amém? Deus não tira férias. E se Deus não tira férias, por que nós vamos tirar férias de estudar a palavra do Senhor? A escola secular tira férias, mas a EBD, ela não pode tirar férias. Porque muitas das vezes, um tempinho longe da igreja, né, um mês longe da igreja, a criança e adolescente já está sendo tão bombardeado que quando volta já não é nem mais o mesmo. E eu coloquei aqui esse versículo para vocês. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos estar ali ativos, né, na Escola Bíblica Dominical. Nesse tempo de pandemia, para algumas crianças, né, crianças que estão ativas, por exemplo, na escola secular, tudo virtual, e às vezes horas, né, tendo aula virtual, às vezes fica puxado, né? Além da escola, tem o culto infantil online, tem a EBD online, então, dependendo da faixa etária, a criança não aguenta, entendeu? Mas é importante ter alguma coisa, né? Se não está tendo EBD, tem que ter pelo menos algo no Ministério Infantil, tá bom? E investir na EBD, né? Buscar sempre no Senhor, tá? A direção dele, sempre, 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 em tudo que a gente fizer na obra dele. Então, toda essa questão de estrutura, de organização, né? Essa questão do planejamento, tudo deve ser buscado debaixo de muita oração. E que meu desejo é que você comece a EBD na sua igreja, se não tem, nem que seja debaixo de uma árvore, né? Como eu coloquei aqui a foto. Glória a Deus por todos os professores da Escola Bíblica Dominical, e mesmo diante de tantas adversidades, mesmo diante de tanto desafio, não desistiu, não parou, continua fazendo, né, o seu trabalho e exercendo ali o seu dom em prol do reino de Deus. Então, meu desejo é que vocês continuem ativos, não tenham medo de começar, não tenham medo de conversar com seu pastor, né? E juntos vocês conseguirem estruturar essa escola bíblica dominical e alcançar aí muitas e muitas crianças e adolescentes para a glória de Deus. Amém? Deixa eu ver aqui se tem alguns comentários, algumas perguntas. Então, a ideia de trocar o cartão por itens da mesa, né? Isso só funciona do primário para cima, tá bom? As crianças do jardim, elas realmente não vão entender isso, nem as crianças do maternal. Então, use tudo que for premiação de escolher, ou então premiação assim para... você foi o mais tal, né? Faça isso só com crianças já maiorzinhas, crianças de 7 anos para cima. Crianças de jardim e crianças de maternal, você dá para todo mundo, né? Então, por exemplo, você dá um doce para um e não dá para o outro. Isso é complicado, tá? Ou então você aguarda ali um momento próprio para você premiar aquela criança, sem que a outra se sinta constrangida. A gente tem que buscar muita sabedoria em Deus para essas questões. Deixa eu ver se teve aqui alguma dúvida. Olha que legal, estamos fazendo discipulado para juniores no quintal de uma senhora na comunidade da mina.
Glória a Deus por isso. Muito bom. Deixa eu ver. Teve aqui assim, ó. Professores que conhecem bem a palavra, os alunos interessados em Bíblia. Foi em relação àquela pergunta que eu fiz. Certo. Tá, não teve dúvida, não. Gente, então, vamos encerrar aqui. Foi muito bom estar com vocês nesse momento. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham, pode nos chamar no WhatsApp, tá? E eu ajudo vocês a estruturar melhor a EBD e a começar, talvez, né? Se for o caso de começar na sua igreja. Eu me coloco aí 100% à disposição de vocês, tá bom? E muito cuidado, volto a falar, muito cuidado com o material que vocês usam, tá? Busque sempre a direção de Deus e estejam sempre alinhados com a tua igreja, tá bom? Um grande beijo para todos vocês.